O Espiritismo é a luz para despertar para a ação as consciências adormecidas na inércia espiritual, e para fazer com que nós aprendamos a superar a nossa ignorância, procurando absorver novos ensinamentos que nos levam a entender que somos um espírito e que prestaremos contas a Deus. Nós somos um espírito que está envolto em um corpo para passar por uma experiência terrena. Conforme nós estamos vendo nesse capítulo, a reencarnação faz necessário ao processo de todos nós crescermos para Deus e procurarmos, então, estarmos mais próximo de Deus, agindo com mais coerência, com mais sabedoria, para nos aperfeiçoarmos mais. A ressurreição e reencarnação são duas palavras que se complementam, porque quando se fala em ressurreição, em vários textos sagrados, é porque a palavra reencarnação foi criada mais recentemente para explicar o processo de migração da alma de um corpo para o outro. No desenho do Bhagavad Gita, da capa do Bhagavad Gita, também interessante, que mostra uma criancinha nascendo para o seu processo de crescimento, envelhecimento, ele morre, passa pelo todo o processo de desagregação do físico, e o espírito volta a nascer de novo e vai crescendo e até envelhecer. Esse ciclo constante da alma, às vezes é difícil da gente aceitar, das pessoas aceitarem, quando o pensamento está muito apegado às coisas materiais. Então a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era a de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Então, aquelas pessoas, os saduceus eram aquelas pessoas que faziam trocas com Deus. Eu te ofereço isso, você me dá isso. Eles só pensavam em cultuar a Deus para receberem coisas materiais. Até hoje nós vemos várias pessoas com esse tipo de comportamento, independente de ser judeu ou não. Ou mostra que são pessoas reencarnadas que, em encarnações anteriores, faziam trocas com o divino. E na maioria das religiões primitivas, também as pessoas faziam essa troca com o divino. As tendências do espírito é difícil de serem retiradas. Por isso, tantas reencarnações são necessárias para a nossa autoeducação, e a doutrina espírita nos dá a oportunidade da gente estudar os processos reencarnatórios para melhor trabalharmos e melhor servirmos a causa do bem. Criam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama de reencarnação. Com efeito, a ressurreição da ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser matematicamente impossível, sobretudo quanto aos elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. Então, é uma nova visão para nós, é uma nova percepção que nós temos. A vida em si, a vida espiritual, nossa vida como ser, e aquilo que nós estamos fazendo dessa vida, como nós estamos fazendo nesta vida, para que possamos estar melhor amanhã do que já estamos hoje. Esse é o processo da reencarnação. É o espírito sempre aperfeiçoar, ter paixão por aprender, saber que ele tem que aprender coisas úteis para ser útil à sociedade. Então, quando fala que morreu, acabou o corpo, não tem como mais esse corpo se reunir, juntar todas as cinzas, juntar todos aqueles farelos que já estão dispersos na terra, para se reconstituir um novo corpo. Não há como. Portanto, e aqueles cemitérios que já foram perdidos no tempo e no espaço, já foram transformados em pastos, que já construíram cidade em cima deles, e estradas e tantas outras coisas, aquele cemitério não existe mais. Aqueles corpos já foram todos despedaçados, vai juntar tudo, montar um para sair como um zumbi na rua? Não faz sentido. O espírito é um ser sublime, é um ser de luz, é a essência divina que tem em nós. Nós somos um corpo físico, imerso em nós está o nosso espírito, que nos envolve a todo o espaço intracelular e também abraça-nos externamente. Você procura Gelson
Livro dos Médiuns, introdução, vai estar lá a gente mostrando as fotos bem claras de como é essa estrutura perispiritual. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia, assim, aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Então, reencarnar, nós todos que estamos sobre a Terra somos espíritos reencarnados. Nós reencarnamos neste corpo, nosso espírito estava aí no mundo espiritual, em alguma parte do mundo espiritual, e por ligações kármicas, por compromissos de realizações conjuntas, nós nascemos na família que estamos. E às vezes imploramos, pelo amor de Deus, para a gente vir em preterição a outro que queria vir. Em alguns casos, é determinado pelos nossos superiores, e outros tem aí, varia ao extremo, ao infinito, as normas para reencarnar. Então, nós estamos aqui, em um corpo físico, necessário ao nosso processo evolutivo, junto com a família que é necessária ao nosso reajustamento dos sentimentos para o amor, para a paz, para a fraternidade. E aí nós vamos procurar, a partir dali, nos aproximar de Deus, crescer para Deus e nos fortalecer sob as bênçãos da misericórdia, para que as luzes divinas se façam sempre presentes em nosso coração. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, um detalhe, temos que voltar aqui num detalhe. Elias morreu, portanto ele podia ser reencarnado, e portanto conheceram João Batista desde criança, e ele já era uma criança diferente, tem todo o histórico dele, inclusive na Bíblia. Lázaro morreu, Jesus chegou, ressuscitou Lázaro. Então, ali o corpo ainda estava presente, ele tirou dali. Mas Lázaro depois voltou a morrer, em outro momento, em outra situação, depois de cumprir sua folha de trabalho perante o cristianismo. Então vamos lá. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Foi o que a gente acabou de dizer. Se ele conhecesse os pais de João Batista, se conhecesse, várias pessoas conheceram João Batista em criança. Jesus fala que ele é o mesmo Elias, então porque Elias, o espírito de Elias, reencarnou naquele corpo de João Batista. Essa é a lógica que nós temos que procurar entender. Ó Jesus, desperte os políticos para a consciência de responsabilidade frente às leis eternas. Ilumine-os para que ajam com respeito para com o povo brasileiro. E aí, entendendo a reencarnação, entendendo todas as implicações kármicas que a vida no poder traz para cada um, mentalizemos os políticos para que eles despertem para Deus, para que eles tenham responsabilidade, porque as leis divinas é de misericórdia, é de amor, mas também é de justiça e visa educar o espírito que fica repetindo erros e que comete erros. E cometer um erro contra a coletividade, que o político não erra só contra ele, ele erra contra uma coletividade. Esse erro ganha proporções muito complexas. Coitados desses políticos que erram, saberão o peso das leis divinas sobre suas próprias cabeças.